Olá, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o especialista do nosso blog da Printway, né? Essa é uma série que a gente faz, temos várias outras edições aqui no formato inscrito, né, artigos no nosso blog. Eu me chamo Hernani Alves Melo, sou o diretor de operações aqui na Printway, cofundador, e o convidado da edição de hoje é o Gustavo Teixeira, que é um empreendedor aí com bastante tempo de experiência no ramo de locação de impressoras e também está com uma iniciativa aí mais voltada para o marketing digital e o marketing de educação dentro desse ramo. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Conversa com o Especialista. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu gostaria que você se apresentasse, então, né, para o nosso público e fizesse um breve resumo aí da tua jornada empreendedora, né? Fala, Hernani, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, cara, quando eu fiz aí 20 anos de idade, cara, em 1990, faz bastante tempo, cara, eu tinha um sonho na minha vida, cara, e o meu sonho era ir morar nos Estados Unidos, sabe? Era me tornar americano, tirar a cidadania e tudo mais, e tocar minha vida por lá. E era uma época que era bem diferente dos dias de hoje, né? Se você ficasse 5 anos nos Estados Unidos, você tirava green card. Quando você ficasse mais 5 anos, você já era cidadão. Então não era tão difícil, né, quanto é hoje. Eu acabei indo para lá e fiquei lá um tempo. E no meio desse tempo que eu fiquei lá, eu acabei fazendo um curso de manutenção de impressoras lá, numa empresa que era especializada em recarga de toner de impressora laser e recarga de cartuchinho de tinta também. E eu acabei fazendo um curso com eles lá, mas assim, meio sem pretensão de nada, porque eu já trabalhava com informática antes aqui no Brasil, quando era moleque. Já comecei a trabalhar com informática desde os 14, 15 anos de idade. Eu acabei fazendo esse curso lá nos Estados Unidos, para você ver que... Aí eu acabei voltando para o Brasil em 92, cara, e desisti do meu sonho lá. Não dei muito conta de ficar lá todo esse tempo sozinho e tal, porque eu fui sozinho. E aí voltei para o Brasil e coloquei em prática esse meu conhecimento aí de manutenção de impressora e da recarga dos cartuchos. Só que na época, o Brasil estava começando a abrir o mercado de importação, né? O Brasil estava se redemocratizando, né? Estava saindo da ditadura aí e o Collor tinha entrado como o primeiro presidente eleito depois de muito tempo, né? Primeiro presidente eleito democraticamente depois de muito tempo. Ele abriu o mercado para a gente. Então o Brasil, cara, ele tinha pouquíssimas impressoras laser e jato de tinta ainda nessa época aí nas empresas. As empresas trabalhavam muito com aquelas impressoras matriciais, né? Pode ser que muita gente aí que é novo no mercado nem saiba o que é isso, depois coloca no Google aí, pergunta aí o que é impressora matricial, no Google, cara. No Google vai tem achar. muita impressora funcionando ainda, né, dessa matricial, né? Tem muita gente que trabalha com impressora matricial e é engraçado que elas estão muito caras hoje, cara. Tem impressoras de 3, 4 mil reais, impressora matricial. Mas enfim, né? Aí eu meio que comecei prospectando empresas para fazer recarga dos toners mesmo, sabe? Fazer recarga dos cartuchos de toner. E era difícil achar, cara. Eu sou de São Paulo, né, cara? Então, assim, realmente a maioria das impressoras laser que tinha no Brasil era São Paulo e Rio de Janeiro. E eu comecei a prospectar as empresas em São Paulo, comecei a fazer anúncios no jornal, anúncios na revista Veja e tal. E consegui, cara, começar a pegar alguns clientes aí para fazer recarga. Então, eu montei um laboratório, entre aspas, no quarto lá da minha casa, né? Morava com os meus pais. Era um laboratório, era um aspirador de pó, uma chave de fenda. O laboratório é isso aí. Não tinha impressora para testar nem nada, ia na sorte, recarregava, levava no cliente, rezava para funcionar. Né? Então era isso. Eu colocava o toner debaixo do braço, chega lá, testava na hora na impressora do cliente, sabe? Mas era engraçado, cara, que aquela época dava muito lucro, porque esse momento do Brasil, a gente era tudo em dólar, era tudo dolarizado. Até os carros, se você fosse comprar carro, o carro era em dólar. Você via comercial de carro na televisão no começo dos anos 90, tantos mil dólares o carro. E o toner também era em dólar, então você vê, um toner popular da HP, eu lembro até hoje, cara, eu cobrava entre 60 e 100 dólares uma recarga de um toner, né?
Hoje você tem Nossa, toner aí imagina. você tem toner aí por R$ 60, R$ 70, né? Então mudou demais o mercado, né? Então você vê, eu vivi toda essa onda desde essa época, né? Que dava muito lucro realmente vender toner. E hoje em dia é um mercado que praticamente empresas médias, assim, pequenas, não se sustenta, né? Trabalhar somente com venda de cartuchos, tá? Então, eu comecei assim, cara. Comecei trabalhando realmente com... onde tudo era mato mesmo. Era eu, acho que mais 2 caras que trabalhavam só com recarga aqui em São Paulo. Uhum, legal. Então, Isso a gente tá falando há 30 anos atrás, então, né? 30 Praticamente. anos, 92. Em 92 que eu Uhum. comecei. E como é que daí foi a expansão essa tua primeira iniciativa aí, né? Olha, eu passei por alguns processos assim que foi bem interessante, cara. Eu tinha um primo do meu pai, na verdade, que ele trabalhava no Banco Itaú, e é um prédio central do Banco Itaú, aqui na Marginal, cara, um prédio muito grande do Banco Itaú, perto do Shopping Eldorado. Ele trabalhava lá e ele me chamou um dia, sabia que eu estava trabalhando com isso, e me colocou lá dentro, cara. E eu comecei a fazer recarga de toner para todas as impressoras do Banco Itaú, da central do Banco Itaú. Mas eu sozinho, cara. Então eu pegava os toners, porque a gente não tinha carcaça para recarregar. Então a gente tinha que pegar a carcaça do cliente, levava para minha casa. E era engraçado, meu. Puta, eu tava no meu quarto recarregando o toner. Eu falei, caramba, velho, eu vou emitir uma nota pro Banco Itaú. Sabe? Eu tô aqui recarregando no meu quarto um negócio, vou fazer uma nota pro Banco Itaú. Então, a minha ascensão financeira foi muito rápida, porque apesar de eu ter poucos concorrentes e do mercado ser ainda muito fechado, tinha mercado, né? E eram as empresas grandes que basicamente trabalhavam com impressora laser, né? Como eu falei, a maioria das empressoras das empresas tinha impressora matricial. Então a minha Sim. ascensão financeira foi muito rápida. Eu consegui já em pouco tempo colocar pessoas para trabalhar para mim. E eu sempre tive essa mentalidade de empresário. Eu não queria ficar nessa parte técnica por muito tempo, né? Então eu comecei a trabalhar e aí já em 2 anos eu já consegui alugar, porque eu fazia isso aqui no interior de São Paulo, né? E eu já aluguei um lugar em São Paulo para mim, uma casa em São Paulo. Eu já contratei pessoas para trabalhar para mim. E aí fui, cara. E aí fui e o negócio foi indo bem legal. O negócio acendeu bastante, bem rápido. Mas. E até quando que tu surfou nessa onda, digamos assim, que começou a ter mais concorrência e o mercado começou a mudar de repente? Foi rápido também. Foi rápido também. Porque eu acho que, assim, faz muito tempo, então eu vou falar mais ou menos de cabeça o que eu lembro. Eu acho que eu vendi para o Banco Itaú por uns 2 anos só, não foi muito tempo. Porque, assim, empresas muito grandes, cara, depois que o mercado começou a ficar mais popular, eles começaram a arrumar outros esquemas, né? Pessoas que eles tinham mais interesse, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Esse primo do meu pai que trabalhava lá, ele não era ninguém importante dentro do banco. Ele simplesmente me indicou para alguém de compras lá e, enfim, começaram a comprar de mim. Eu comecei a vender também, agora estou até lembrando, comecei a vender também para o Diário Oficial de São Paulo. Porra, eu vendia pro Diário Oficial de São Paulo, vendia pro Maxud Plaza. Então, porra, sabe, eram empresas muito grandes na época e que eu comecei a vender pelos meus anúncios ali que eu colocava no jornal e na revista Veja, cara. Porque, pô, vamos lá lembrar, a internet naquela época era o seguinte, as empresas tinham um site que era um site institucional, um site estático, você não podia fazer nenhuma ação dentro do site e era e-mail, né? O celular estava começando ainda era BIP, né? Na época, no começo dos anos 90, 93, 94, a gente tinha o Uhum. BIP e depois de 97, 98, essa época que começou a entrar o celular. E aí eu fiquei realmente até ganhando bem, assim, até 97, 98, eu ainda estava ganhando bem. E aí foi quando eu comecei eu tinha uma vida legal, eu gastava bem, ganhava bem, gastava bem, era moleque, né, 20 e poucos anos e tal, comprava carro e já tinha minha casa na época também e tal, mas eu não percebi
a época que o mercado começou a ficar... Eu comecei a perder espaço no mercado. Eu não percebi isso, né? Então, os meus gastos continuaram, né? Mas eu não percebi que eu não estava mais conseguindo pegar mais clientes. Crescer, continuar captando mais clientes, crescendo, no caso. Exatamente, não conseguia. E o que estava acontecendo? Eu estava começando a entrar numa disputa de preço, né? Os toners que eu vendia aí por $100 já não era mais essa realidade, porque para eu poder vender para um Maxud Plaza na época, para a imprensa oficial do estado, né, que imprimia o Diário Oficial, para eu conseguir vender para eles, eu já tinha que entrar em uma concorrência, né, fazer orçamentos, entrar num orçamento mais barato. Ele falou assim, a gente quer comprar de você, mas a gente tem esse preço aqui, aquele preço ali. Então eu já não estava sozinho no mercado, né? Então, aí começou a minha queda. Começou a minha queda, e aí realmente eu entrei num looping aí meio que de má administração financeira, né? A má administração financeira. E também, assim, eu cometi vários erros, na verdade, vários erros, muitos erros, que hoje são muito claros para mim, mas eu nem fico me punindo, porque é duro, cara, é duro, mas porque assim... Tudo aprendizado, na verdade. Tudo é aprendizado, né? Mas hoje a gente olhando fala, caramba, com o conhecimento de hoje que eu tenho, né? Puxa vida. Mas também a gente não pode se punir por isso, porque naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas assim, eu na verdade, eu não investia muito, por exemplo, em comprar impressoras para testar toner. Né? Muitas marcas de toner, por exemplo, eu recarregava sem testar, entregava sem testar. Isso é um pecado, porque você vai criando um atrito com o cliente, né? Um atrito bem negativo com o cliente, porque você entrega 10 toners para o cliente, 4, 5 estão com problema. E aí eles começam a te enxergar de uma forma que você não entrega um serviço qualificado. Né? E começou a acontecer isso também, além do mercado, a concorrência aumentar, eu já não estava entregando um serviço de muita qualidade. Acho que eu estava com a cabeça focada em outras coisas na minha vida e realmente acabei pagando um preço bem alto por isso ainda. Sim. Bom, aconteceu tudo isso, tu estava no ramo de impressão, eu sei que hoje você continua nesse ramo, né, trabalhando com locação de impressoras. Como é que foi essa virada, assim, né? Como que você entendeu que a locação de impressoras poderia ser um bom negócio e você retomou daí? Na verdade, cara, olha que engraçado. Eu já tinha percepção, e eu fazia com algumas empresas, eu tinha muito cliente, Fernando, tinha muito cliente. O que acontecia nessa época aí do meio dos anos 90? Como o toner dava muito, muito, muito lucro, e as impressoras eram relativamente baratas, proporcionalmente falando, com uma recarga de toner, mas mesmo assim, eu acabei quebrando no começo dos anos 2000, assim, 99, 2000, quebrei. E quebrei feio, assim, foi um momento bem, bem difícil na minha vida, assim, sabe? Foi uma situação bem complicada, acabou que me deixou marcas, assim, marcas até hoje, para falar a verdade. Eu tenho um mentor aí de Google Ads, eu tenho alguns mentores na minha vida, mas eu tenho um mentor de Google Ads que ele conta a história que ele quebrou também, e ele fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi ele ter quebrado, porque ele aprendeu muita coisa com isso, né? E eu conversando com ele outro dia, eu falei para ele, cara, para mim não foi, assim, para mim me deixou marcas assim bem profundas, e o que me ajudou realmente foi que é um negócio que eu não quero passar nunca mais na minha vida, porque você acaba esse processo de falência, de você quebrar, você acaba mexendo muito com a sua família, você envolve outras pessoas, porque você pega dinheiro emprestado com um, pega dinheiro emprestado com outro, as pessoas começam a perder confiança em você. É muito chato, enfim.
E aí, cara, aconteceu um fato, mas eu não parei de mexer com impressora. Mesmo assim, eu quebrei, fiquei com pouquíssimos clientes, pouquíssimos clientes. Sim, eu cheguei, comecei a faturar ali, estava faturando R$ 2.000 por mês. O negócio chegou nessa situação. E acabei ficando sozinho, sem funcionário, sem ninguém. E aí, meu, eu falei, cara, preciso voltar. Preciso voltar, porque é a única coisa que eu sei fazer, cara. Entendeu? Preciso voltar. E ainda era um mercado bom. No começo dos anos 2000 ainda era um mercado bom. Como ainda é um mercado bom, eu acredito que não existe mercado ruim. Mas aconteceu o seguinte, cara. Eu comecei a vender, eu entrar no ramo de locação foi meio que sem querer. Essa foi a verdade. Não é que eu fui um cara visionário e tal, não foi, cara. Foi meio que sem querer. Lá para 2002, 2003, eu prospectei um hospital aqui na minha cidade, um hospital bem grande aqui na minha cidade, e comecei a vender cartucho para eles. Comecei a vender recarga também. Na época o pessoal que não sabe, na época não existia nada compatível. Ou era original ou era recarga, não existia nada da China ainda. A China ainda não estava no mercado, ainda era um momento muito bom para recarga de toner. Tá? Era um momento muito bom para recarga de toner. E aí eu comecei a vender para esse hospital, cara. E eles tinham algumas impressoras deles lá, deviam ter umas 15 impressoras deles lá, mas eles alugavam 70 impressoras de uma empresa de São Paulo. E eu acabei e aí o diretor do hospital um dia me chegou e falou, putz, meu, vem aqui, vamos conversar. O negócio é o seguinte, o cara que aluga as impressoras pra gente, ele quer sair fora. Ele tá querendo fazer uma outra coisa da vida, não sei o que, ele quer parar. Você não quer comprar essas impressoras dele, você começa a trabalhar alugando pra gente essas impressoras? Eu falei, pô, claro, na hora, né? Só que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho dinheiro para comprar essas impressoras. Ele falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro para você comprar essas impressoras dele e você vai pagar a gente com a própria locação. Então foi um negócio assim também que foi muito legal, foi muito legal. E aí em 3 meses eu já paguei as impressoras, eram 70 e poucas impressoras, em 3 meses eu paguei. Caramba. Foi muito rápido. Retorno super rápido mesmo. Muito rápido, muito rápido. E aí eu comecei a colocar impressora em tudo quanto era departamento. Em pouquíssimo tempo a gente já estava com 200 impressoras lá. E aí, cara, eu falei assim, pô, cara, eu tive, na verdade, até a minha esposa que teve uma ideia. Ela falou assim, cara, por que você não coloca uns adesivos nas impressoras com o seu telefone? Né? Alguma coisa dizendo que coloca manutenção e locação de impressora com o seu telefone. Imagina, o hospital tem vários setores ali. Cara, o hospital é enorme, cara. Eu tinha impressora em tudo quanto é lugar. Então, eu nem sei o volume de pessoas que passa por dia lá. Não sei, milhares de pessoas que passam por dia lá. E aí, esses adesivos, fez assim, ó. Fez a gente explodir de locação de impressora, de manutenção, de venda de suprimento, com esses adesivos. Porque as pessoas, quer dizer, além das pessoas terem a nossa publicidade ali, a gente ganhava muita autoridade em fazer o serviço para o hospital. Porque esse hospital, na época, eu acredito que até hoje, mais ou menos, a grosso modo, é a maior empresa aqui da cidade. Tá? Uma empresa que emprega aí milhares de pessoas. Né? Então, eu ganhei autoridade muito, muito rápido por prestar esse serviço de locação para eles. E aí comecei a pegar empresa de tudo quanto é lugar. Empresa de tudo, porque só eu fazia locação de impressora também. Só eu fazia locação de impressora. Na tua região aí, no caso, né? Na minha região, só eu fazia. E eu comecei a fazer assim. Eu peguei expertise muito rápido, porque para eu fazer locação de 200 impressoras, administrar 200 impressoras logo no meu primeiro cliente, eu aprendi muito rápido e eles estavam muito abertos a trabalhar comigo. Eles queriam trabalhar comigo. Então, a gente errava, acertava, mas era tudo decisões tomadas em conjunto, comigo e com o diretor do hospital. Né? Então... Legal. Foi uma baita oportunidade mesmo, né? Querendo ou não, que ele te colocar essa confiança em você,
pelo outro serviço que você já prestava, Sim. né? Uhum. Eu vejo que essa tua jornada ela é muito parecida com vários parceiros que a gente tem aqui na Printway, que começam nesse ramo, né? E às vezes a empresa é muito grande, não necessariamente está relacionada ao tamanho da empresa, né? Do prestador de serviço, né? O provedor que a gente chama, né? De provedor de outsourcing de impressão. Mas muitas vezes as empresas maiores, né? Com esses contratos maiores, acabam deixando muito a desejar em vários aspectos, né? Atendimento ao cliente, manutenção dos equipamentos, impressora backup, enfim, qualidade de toner. E daí isso, ao mesmo tempo que para uns, né, olha assim, não, é uma empresa muito grande, não tem a menor chance de entrar nesse hospital, né, em uma determinada instituição, né? Outros veem como uma oportunidade, né, de começar ali resolvendo problemas que um grande player, às vezes, do mercado, né, um grande concorrente, que tem acesso de maneira muito mais competitiva aos equipamentos e aos insumos em geral, só que acaba pecando no mais básico, né, que é o atendimento, a experiência que o cliente vai ter contigo, né. Então acho que é um caminho muito parecido que vários dos nossos parceiros menores que estão começando nesse ramo, eles acabam achando essa oportunidade para oferecer um atendimento melhor, uma experiência melhor, né, para uma determinada empresa que já tem uma alocação, né, com outro prestador de serviço e que não está satisfeito, né? Bem interessante mesmo, né? E a partir daí, então, você começou a expandir para outros nichos também, então, além de hospital. Ah, não, sim. Na verdade, hospital mesmo eu fiquei só com eles. E aí eu comecei a pegar tudo quanto é ramo de atividade aí para trabalhar com locação. E aí eu entendi que a locação de impressora foi o meu ponto realmente de partida para retomar a vida que eu levava antigamente, que eu levava no começo, quando eu entrei nesse mercado, né? Porque eu passei alguns anos aí bem sem saber bem o caminho que eu ia, para onde eu ia. Aí eu peguei a locação de impressora como a base do meu negócio e transformei a minha empresa em uma empresa especializada em locação de impressora. Tá? Então, o meu departamento técnico, por exemplo, ele era focado em fazer manutenção nas minhas impressoras. E como é até hoje, eu até faço manutenção para clientes que vão lá na nossa empresa, tá? A gente faz manutenção. Mas o foco realmente hoje do meu departamento técnico é fazer manutenção para as nossas impressoras, tá? Então, sim, o que eu acabei entendendo nesse negócio é que é duro, cara. O que eu vou falar é duro e eu sei que não é complicado só para o nosso mercado, mas é complicado para o mercado em geral. Mas é que você prestar o melhor serviço possível, mas colocar valor no seu serviço. É saber valorizar o seu serviço. Então, não é só você brigar por preço. Falar assim, eu tenho um serviço bom, mas eu vou te fazer o melhor preço. Então, muitas vezes, você abrir mão de um contrato, você demitir um cliente, como eu costumo falar, eu tenho esse costume de demitir cliente mesmo. sim. Porque se o negócio não está ficando bom para mim, eu abro mão, eu prefiro abrir mão de um contrato, porque isso ele ajuda muito a minha saúde mental e a minha saúde financeira. Tá? Então você tem clientes que são, hoje em dia nessa palavra tóxica, ela é até bem em moda aí, mas a gente costuma ter clientes tóxicos. Principalmente eu que trabalho com isso há muito tempo, eu tenho clientes de 15, 20 anos, cara. Entendeu? Eu tenho clientes de 15, 20 anos. Então, muitas vezes você já está vendo aí que o cliente já não te dá mais lucro, o cliente está te apertando, ele só quer saber de preço. E também, eu tenho casos de clientes que eles nunca tiveram experiências com outras empresas, eles só tiveram experiência comigo. Então, eles acham que eu faço é o que todo mundo faz. A qualidade da minha entrega, né, é o que todo mundo faz, porque muitas vezes o cliente não enxerga isso como um serviço, enxerga como um produto. A impressora, né? Isso que é muito louco no nosso mercado. Tipo, a impressora é um negócio que ninguém põe valor, né? Normalmente o usuário não põe valor, ele só percebe que a impressora é importante quando ela não tem, quando a impressora deu um problema, quando a impressora não está funcionando direito. Então, uma coisa que eu a partir dessa época
que eu comecei a trabalhar com locação, eu entendi a importância da gente se colocar no mercado como uma empresa top da região, né? Você tem que se impor como uma empresa top da região. Cara, você vai para uma reunião para fechar um contrato, não sei o que, é bater no peito, levantar a cabeça e falar, cara, eu sou o melhor da minha região. Né? E procurar ser, mesmo que você de repente não seja, procurar ser, né? Você fazer a melhor entrega possível para o seu cliente. Realmente isso foi assim que eu decolei na parte de locação de impressora. Mas eu acho, Fernando, que é o seguinte, eu comecei a trabalhar com esse hospital porque foi uma coincidência, foi uma sorte que eu dei ali. Mas a parte de locação de impressora, realmente, você não tem que começar com... Aliás, até não é recomendado você começar a trabalhar com um cliente com 200 Sim. impressoras, né? Não é recomendado. É bem difícil de dar certo, né? Não, é muito difícil de dar certo, é muito difícil. Agora, o ideal é se você pega empresários aí, que são os empresários que eu procuro conversar no Máquina de Imprimir, pessoas que têm empresas de informática, que têm interesse em começar a trabalhar com locação de impressoras, que a expertise deles não é impressoras, eu recomendo realmente começar devagar. Pega um cliente com uma impressora, com 2 impressoras, e vai indo aos poucos, porque você vai começar a entender a demanda do cliente, né? O que o cliente quer, o que o cliente precisa realmente. Porque se você já parte para um cliente com 20 impressoras, 30 impressoras, pode ser que você sofra um pouco no começo, entendeu? Com certeza. E assim, Gustavo, pegando essa janela de tempo aí, né, que dá praticamente 20 anos depois que você retomou e começou ali com o hospital, que desafio que você vê que existia na época para quem trabalhava com locação e que esse desafio permanece ainda hoje, né? E de repente também, se tu puder trazer quais desafios novos que surgiram depois que o serviço ficou, né, a locação de impressoras ficou muito mais popular, com muito mais concorrência e tudo mais, né? Cara, olha, os desafios, eles são os mesmos, cara, tá? Os desafios, porque assim, a parte de impressora, a gente está trabalhando sempre com o usuário, a gente tem sempre contato com o usuário, então a gente está falando de seres humanos ali. Então a gente tem que entregar a melhor qualidade possível e a melhor experiência possível para o usuário, para ele ficar satisfeito, porque o que eu costumo falar é o seguinte, quando o cliente, que elogio é raro acontecer, quando o cliente não reclama é o elogio que a gente tem. Né? Então, se você passa um mês inteiro sem o cliente fazer uma reclamação ou sem fazer uma crítica, fala assim, nossa, esse mês a gente foi 100%, porque realmente elogiar é uma coisa que não acontece. Então, esse contato com o ser humano é o desafio que permanece daquela época para cá. Tá? Então, o que diferenciou muito é realmente a concorrência. A concorrência mudou bastante. Tá? E a luta, a briga por preço, ela é insana. E para você trabalhar com locação de impressora por muitos anos sem lucro, é a coisa mais fácil do mundo. É muito simples. É só você precificar errado, fazer um contrato errado e você querer entrar na empresa de qualquer jeito. Tá? Eu tenho casos assim, de um cliente meu também, aí, era um cliente aí, sei lá, de mais de 15 anos, tinham 19 concessionárias aí de Fiat, Jeep, enfim, tudo quanto é marca aí da Stellantis. Eles tinham a percepção de que era muito bom para minha empresa falar que eu prestava serviço para eles. Então, meio que eles achavam que eu tinha que trabalhar no 0 a 0, porque era um marketing para mim, sabe? Só que eu não via dessa forma, né? Isso até eu encerrei o contrato com eles um pouquinho depois da pandemia. Eu não via dessa forma, porque eu achava que eu tinha que ter lucro, cara. E eu tenho que ter lucro. Todo mundo tem que ter lucro. Você não tem que trabalhar no escambo, sabe? Na troca. Não existe mais isso, cara. Você tem que trabalhar e ter lucro. Então, eu cheguei para eles e eles foram um cliente que foi dolorido para mim, porque eles são meus amigos, inclusive. São meus amigos até hoje, mas foi um cliente que eu acabei demitindo por conta desse fato de que
eu quero ter lucro, cara, eu preciso ter lucro, sabe? Eu consigo ter um quadro de funcionários até mais enxuto, mas eu tendo todos os meus clientes me dando lucro. Tá? Então, hoje o desafio hoje é você detectar aquele cliente que te dá lucro ou cliente que você está trabalhando de graça para ele. Né? Porque você hoje, principalmente clientes mais antigos, que você já não tem tantas impressoras novas lá, que você constantemente tem que fazer manutenção, constantemente tendo que trocar impressoras para eles e tudo mais. Eu faço um contrato X para o cliente. Esse cliente, o contrato era o seguinte, ele me pagava por página, tá? Ele não tinha um mínimo. Mas o mínimo dele, por pior que o mercado, pior que tivesse sido o mês, o mínimo dele me dava um lucrinho, pequenininho, mas dava, nunca ficava no prejuízo. Só que um mês que ele falava assim, contratei mais uma pessoa que precisa colocar uma impressora a mais lá, não é que ele ia aumentar o volume de impressão, ele ia compartilhar o volume de impressão. Então eu tinha que pôr R$3.000 a mais uma impressora, eu não ganhava nada no mês. Entendeu? Então esse tipo aí diluir tua margem ali, né? Então, e tipo, beleza, seu cliente fala assim, tô abrindo um departamento, um setor novo, a gente vai aumentar o volume de impressão, tudo bem. Então, mas não era o caso. Então, esses desafios, esse tipo de fazer o contrato bem feito, acertar a mão no contrato, ele é muito importante. E não aceitar qualquer coisa. O conselho que eu dou para quem está aqui ouvindo a gente. Você vai para um cliente, para uma reunião de contrato, pensa o seguinte, esse cara não é seu cliente. Não é seu cliente ainda. Não vá contando com as parcelas que você já vai receber. Porque se você for com essa mentalidade, contando, puta, cara, vai ser 2.000 por mês a mais, 3.000 por mês que vai entrar a mais para mim, você vai aceitar qualquer coisa que o cliente falar para você. Você vai fechar esse contrato de qualquer jeito. Vá sem a menor expectativa. Vá sem expectativa nenhuma. Porque só aceite o que for realmente muito bom para você. E a hora que propõe, realmente faça a proposta para você entregar o melhor para o cliente. É o que eu costumo falar no Máquina. Sempre feche contratos com impressoras novas, não entre com um cliente novo, com impressora usada, para você já não começar a criar atrito com o cliente logo nos primeiros meses de contrato. Então, para você entrar num cliente e cobrar bem cobrado, e para entrar com impressoras novas, você tem que cobrar bem. Entendeu? Com certeza, senão a conta não fecha, né? Senão a conta não fecha. Na tua primeira experiência, você citou ali a questão da gestão financeira, que foi um dos fatores determinantes ali para você acabar praticamente falindo, né? Foi reduzindo a tua operação e você teve que recomeçar, né? Então imagino eu que na tua nova experiência aí, esse é um dos pilares, né? E pelo que você comenta também, né? Esse posicionamento, fugir da briga por preço, né? De fazer o cliente entender a tua proposta de valor, né? E não ficar olhando para preço. Tem mais algum ponto, Gustavo, que tu considera assim ser fundamental, além da questão da gestão financeira, para ter um negócio bem sucedido? Tem várias coisinhas menores, assim, né? Como tu falou da importância de um contrato bem feito e tal, né? Mas além desse pilar da gestão financeira, tem algum outro ponto que tu acha que é essencial ali para o provedor ter sucesso? Olha, o empresário, ele tem que, primeira coisa, sair do operacional. Isso é fundamental, tá? Então eu sei que na minha área, aqui na nossa área, inclusive até não só na nossa área de locação de impressoras, como na área de informática, que é o pessoal que eu converso bastante também. Você vê pessoas assim muito orgulhosas do seu conhecimento técnico, mas eles estão aí há 20 anos trabalhando com impressoras e ele na parte técnica ainda, cara. Né? Então, eu acho que o dono de uma empresa de informática e de locação de impressoras tem que vestir o chapéu de empresário, cara, e sair da parte técnica. Tá? E transformar a empresa em uma empresa autogerenciável, onde a empresa funcione sem ele precisar estar lá. Tá? Isso é possível fazer, porque eu passo hoje 2-3 horas por semana no máximo na minha empresa.
eu vou muito pouco lá, tá? Hoje eu tenho uma agência de marketing e tenho também a parte do curso do Máquina, então, para cuidar. Então, eu acho que transformar a nossa empresa numa empresa autogerenciável é um dos pilares mais importantes. E como fazer isso? Tá? De um modo geral, não é difícil fazer. Tá? É só você cortar os BOs. O que pode te trazer de dor de cabeça? O que traz de dor de cabeça na sua empresa que você tem que resolver? Você como empresário, como dono da empresa, o que você tem que resolver? Ai, cara, puta, eu tenho que ficar apagando fogo de cliente que está reclamando que a impressora está dando problema, o dono lá da empresa quer cancelar o contrato e eu tenho que ir lá passar a mão na cabeça dele, explicar que não sei o que tal. Tá, mas por que isso está acontecendo? Por que a impressora está dando tanto problema? Ah, cara, porque a impressora está velha. Então precisa pôr uma impressora nova. Ah, mas se eu botar a impressora nova, no contrato não compensa. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, cara. Né? Então, para você transformar a sua empresa em uma empresa autogerenciável, você tem que cortar, eliminar esses problemas que você, como empresário, tem que resolver. Sabe? Então, você tem que ter pessoas que resolvam. Você tem que ter pessoas dentro da sua empresa que resolvam praticamente tudo, cara. Né? Então, se você tem um cliente insatisfeito com alguma coisa, entenda qual é o problema, como chegou nesse ponto, para que não aconteça no próximo. Né? Então, uma coisa que eu falo muito, que eu bato muito na tecla, sempre trabalhar com impressora nova. Eu tenho feedbacks incríveis, cara, no Máquina de Imprimir. Visão das pessoas, assim, que ainda é uma visão muito limitada. Então, por exemplo, eu faço enquetes, eu faço muita enquete no Stories do Instagram, e eu vejo as respostas assim, eu falo, caramba, meu, eu pensava assim há 25 anos atrás, meu. Então, a mentalidade do empresário de locação de impressora e de quem trabalha com impressora tem que ser uma mentalidade realmente de empresário, cara. Vestir o chapéu de empresário. Você tem uma empresa, cara. Para você ter uma pizzaria, cara, você não é obrigado a saber fazer pizza, cara. Você não é obrigado a saber fazer pizza. É bom saber? É bom saber. Mas você não é obrigado, cara. Sabe? Você acha que o dono de uma franquia de McDonald's, o curso que ele faz é de chapeiro? Não é, cara. O curso que ele faz para ele poder ter uma franquia do McDonald's é um curso de gestão, cara. Não é de fazer o sanduíche. Então, para você ter uma empresa de locação de impressora, você não precisa nem ter um departamento técnico. Você pode terceirizar a sua parte de manutenção de impressoras. Para quem vai começar agora, para quem pretende começar agora a trabalhar com locação de impressoras, se você fecha um clientinho lá de uma impressora, coloca uma impressora laser nova na caixa para o cliente, se o cara for imprimir 2.000 páginas por mês, você só vai ter problema com essa impressora daqui 3 anos. Em 10 meses essa impressora já se pagou, né? Então você tem um prazo aí para achar um parceiro legal que vai fazer manutenção para você, entendeu? Você tem um prazo para ganhar um dinheiro aí para começar a ter suas impressoras de backup. Agora, se você já começa com impressora usada, impressora de leilão, vou comprar um lote de impressora de leilão e vou fechar um cliente aqui. Cara, você vai ficar no operacional para sempre, você vai ficar apagando fogo para sempre. Sim, então, eu acho que a grande sacada é essa mesmo, né? Eu vejo que é muito comum isso na área de TI, né? Eu tenho a formação básica na área de TI também, fui desenvolvedor de software durante muitos anos e depois que comecei a empreender aqui na Printway foi muito difícil, assim, foi uma decisão muito consciente, por necessidade de eu ir para a área comercial, mas é muito fácil, né? Alguém que é da área técnica, área de TI, querer continuar é mais confortável ficar na operação, né? E eu vejo muito isso em alguns parceiros nossos, assim, que estão começando nessa área, ou que tem um porte menor, que realmente o cara no dia a dia dele ali, ao mesmo tempo que ele está sentado, desenhando uma proposta comercial, dá um BO numa impressora, ele vai lá, pega a chave de fenda e vai lá resolver isso, né? E ter essa visão de ir na raiz do problema para resolver, para que aquilo não aconteça mais ou diminua a frequência, é fundamental para conseguir
focar na estratégia mesmo, né? Aproveitando, Gustavo, né, de toda essa tua experiência ali, enfim, tu já comentou aqui algumas vezes também sobre o máquina de imprimir. Como que você identificou, né, essa oportunidade? Se puder contar assim brevemente o que te fez criar essa iniciativa do máquina de imprimir e trazer um conteúdo, né, que tem um aspecto de educação desse mercado. Olha, há uns anos atrás, eu tinha uma ideia de que eu tinha que manter um segredo do meu negócio. Eu não podia ensinar as pessoas a recarregar toner, porque senão eu ia ter concorrente. Então tudo era muito escondido, cara. Ninguém podia entrar na parte técnica da empresa. E meus concorrentes tinham essa mentalidade também, né? Então cada um tinha o seu segredinho ali e tal, e ninguém abria nada o jogo, né? Mas o que acontece, cara? Eu vejo empresários aí da nossa área que estão aí há 20 anos no mercado, ele na parte técnica e a esposa dele no atendimento no balcão, cara. Eu falo, caramba, meu, 20 anos, o cara ainda tá ele fazendo ali as recargas de toner, ele fazendo a manutenção da impressora, colocou a esposa dele para ficar no balcão trabalhando ali. Será que não... Cara, tipo, esse cara, eu nunca vou conseguir concorrer em preço com ele, meu. Eu nunca, ele vai sempre ter um preço mais barato que o meu. Então, como é que eu vou? Se eu entrar numa licitação com ele, eu vou perder, cara. Entendeu? Porque eu tenho funcionários, cara. Como eu falei, eu nem vou na empresa praticamente. Eu tenho sistemas, eu tenho... Cara, Bom, enfim. Então, o que eu pensei, cara? Pra gente elevar o nível do nosso mercado e todo mundo começar a ganhar mais dinheiro, eu preciso passar pelo menos o meu conhecimento, até é o que eu falo, o meu conhecimento mais como empresário do que parte técnica, porque eu nem falo sobre muita parte técnica. Muita gente me pergunta de parte técnica, eu falo mais ou menos ali, eu dou um pouco de dicas, mas eu quero falar sobre a parte empresarial, porque é como diz aquele ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente eleve o nível do nosso mercado e que as pessoas, os empresários de impressoras, de informática, em geral, que tem essa mentalidade dele ficar trabalhando ali e ter muito orgulho que ele é muito bom na parte técnica, que ele entende muito do computador, e a esposa ou a filha trabalhar, o cara não tem um funcionário sequer ali, é só a família dele trabalhando. Eu quero mudar essa mentalidade, porque não é que pô, isso seja de todo ruim, mas poxa vida, meu, você quer tirar umas férias, você com a sua família, como você faz, cara? Né? Não é nem a questão financeira, mas você vai acabar deixando clientes na mão, cara. Como é que você vai atender seus clientes de locação, por exemplo, se a sua empresa é você e sua esposa, cara? Aí você sai, você e sua esposa, vai tirar uma semana de férias, e aí, cara? Você tem 50 clientes de locação, pô, vai dar problema em um cliente ou outro no meio da semana. Não tem essa. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, eu quero melhorar o nosso mercado, eu quero qualificar o nosso mercado, que os empresários da nossa área tenham uma mentalidade realmente de empresário e que a gente comece a valorizar mais o que a gente faz, porque eu acredito muito que o que a gente faz é a parte de informática, quem trabalha com informática, eu costumo falar que é o ramo de atividade mais importante do mundo, cara. Nem o médico é mais importante do que a nossa área, cara. Porque o médico, sem a parte de informática, sem um computador, sem um notebook, o cara não dá conta de trabalhar, cara. Então, se a gente não valorizar o nosso trabalho, hoje em dia, cara, as empresas não trabalham sem impressora. Hoje em dia não, há muitos anos, as empresas não trabalham sem impressora, cara. Né? E a gente tem que dar valor para o nosso trabalho, qualificar, se valorizar, na verdade. Né? Dar valor, colocar valor no nosso preço. Né? Colocar valor no nosso preço. Isso é muito importante. Mas se impor, mas mostrar realmente que a gente tem valor. Né? Não é simplesmente
falar, eu sou o melhor da região e não ser, né? Pelo menos procure ser. Com certeza. E para quem que é o Máquina de Imprimir hoje? Se tu fosse falar assim, né, o principal público-alvo Olha, ali. o meu público-alvo são esses empresários da parte de informática que querem começar a trabalhar com locação de impressoras, não tem uma especialidade na área de impressoras e querem começar a trabalhar com impressoras, e empresários que já trabalham com locação de impressoras, mas que não estão ganhando dinheiro, cara. Na verdade é essa, o cara tá lá patinando, não sabe precificar. Olha, Hernani, tem muita empresa aí com 200, 300, 400, 500 impressoras alugadas que o empresário não sabe precificar o contrato, o empresário não sabe me dizer, vem aqui, me fala se esse contrato que você está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro. Não sabe falar, entendeu? Então é isso, o meu objetivo é esse realmente, é ensinar esses empresários a precificar os seus contratos, eles entenderem se estão ganhando dinheiro, se não estão ganhando dinheiro, e fazer da sua empresa uma empresa autogerenciável, que isso é muito importante. É muito importante. Eu sempre tive uma mentalidade de que a gente não pode colocar todo o nosso dinheiro ali no mesmo pote. A gente tem que procurar ter outras fontes de renda também. Então, quando a gente consegue criar uma empresa autogerenciável, a gente tem tempo para fazer outras coisas. Né? Quando eu consegui deixar a minha empresa trabalhando 100% de uma forma que ela não precise mais de mim, eu consegui criar a minha agência de marketing digital, onde eu presto serviços de Google Ads para... A nossa especialidade hoje, acabou acontecendo também, mas a nossa especialidade hoje é fazer anúncios para clínicas odontológicas na minha agência, então não tem nada a ver com o nosso mercado, apesar que eu faço também, óbvio, anúncios para minha empresa e para outras empresas de locação também, mas eu consegui ter essa outra fonte de renda, cara. Sim. Entendeu? Agora, você imagina, se eu fico lá sentado o dia inteiro na minha empresa só para resolver os BO? O cliente está reclamando não sei do que. Cara, não sou eu que vou resolver, mesmo. Não sou eu que vou resolver. Entendeu? Então, se o meu funcionário que está lá, ele não tem a qualificação, não tem a competência suficiente para resolver esses problemas, ou ele vai aprender ou ele vai embora. É simples assim, entendeu? Então, quando você for contratar alguém, contrate alguém qualificado, que pelo menos você sinta que se você der o treinamento para essa pessoa, ela vai desenvolver. Porque o nosso mercado é um mercado que você não vai achar pessoas aí que... eu já trabalhei com locação de impressora, né? Tanto na parte de atendimento ou onde for. Você não vai achar. É difícil achar alguém que já tenha trabalhado nesse ramo. Então, você vai ter que ensinar. Então, é saber ensinar, saber entender que essa pessoa vai ter um futuro na sua empresa. E é isso aí, cara. Legal. Muito bom, Gustavo. Onde que a gente pode encontrar, né? Quem tiver interesse de encontrar aí o Máquina de Imprimir, essa tua iniciativa, qual que é o melhor canal para te encontrar? Olha, eu tenho o nosso Instagram, né? Que é @máquina de imprimir. E eu tenho um canal no YouTube também, onde tudo que eu falei aqui para você, eu dou várias dicas e falo muito mais do que eu falei aqui. A gente tem muitos vídeos legais no YouTube também, que é o @máquina de imprimir também, tá? Então, toda semana eu posto vídeos, eu faço lives também. Em algumas semanas eu faço lives e tal. Então, são os melhores canais aí para seguir a gente. Entendi, legal. Gustavo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, dias falando sobre esse assunto, sobre locação de impressoras, né, e aprofundar em cada assunto ali, mas não temos tempo, então eu quero te agradecer aqui muito por você estar aqui com a gente hoje, né, então acho que foram vários insights que você trouxe já, né, nesse bate-papo. Para quem está nos acompanhando também pode encontrar um pouquinho mais dos conteúdos que nós produzimos aqui no nosso blog da Print e também nas nossas mídias sociais, né? A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no nosso canal do YouTube. Então, obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, para quem está assistindo nesse momento e até o próximo Conversa com o Especialista. Valeu, obrigado.